Fala pessoal, como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai conversar sobre as diferenças entre UBA e Barceló, que são uma das mais escolhidas pelos brasileiros no momento que você escolhe estudar medicina na Argentina. Geralmente as pessoas ficam entre UBA ou NLP quando escolhe as faculdades públicas, mas a gente sabe que a Barceló é uma das mais pesadas na escolha de faculdade de medicina aqui na Argentina. Então, vou conversar aqui com os meninos. Eu sou aluno da Barceló e os meninos são alunos da UBA. E vai ser uma conversa muito interessante, né? Porque a gente pode trocar essa experiência, né, de como alunos mesmo, né? Para iniciar essa conversa, eu queria saber qual que vocês acham que é a maior diferença assim, quando se trata de UBA-Barceló. Eu acho que uma das maiores diferenças entre a UBA e a Barceló, ela é a questão da estrutura. Né, se você para comparar Barceló com a UBA, é uma estrutura totalmente diferente. E tem muita explicação por conta disso, né? É a questão da idade que a UBA tem, uma faculdade que tem mais de 200 anos, 202 ou 203, se não me falha a memória. Já em comparação a Barceló, não sei quantos anos tem, mas eu sei que é uma faculdade com menos de 50, se eu não me engano. É, mais ou menos isso aí. É uma faculdade muito mais nova, né? Então você para pensar em uma faculdade que foi construída 200 anos atrás, e uma faculdade de 50, né? A tecnologia da época era totalmente diferente. Então, uma das maiores diferenças, ao meu ponto de vista, é a estrutura. E uma das diferenças que mais pesa também é a questão do método de ingresso, né? Que é bem diferente. A Barceló, ela tem um método de ingresso já dentro assim, da carreira com matéria já de medicina e tal, enquanto a UBA ela tem um método de ingresso com matérias um pouco mais não tão direcionadas para medicina. Tem alguma coisa a ver, né? Por exemplo, tem alguma coisa a ver com biologia, matemática e tal, mas tem essa diferença também que a galera opta por... As pessoas geralmente buscam porque, tipo, não é como o vestibular, que é um todo, né? E no CBC, por exemplo, da UBA, é mais específico, porque é química, biologia, física, sociedade de Estado, que é daqui, e... IPC, e tá faltando mais um, assim, biologia, eu acho. Biofísica? Falei física. Sei. São matérias que, comparado com o vestibular, são matérias mais diretas e que a diferença da Barceló, né? Que a Barceló tem mais matérias específicas. Próximas da carreira. Tem mais a ver, né? Porque você já tem uma introdução à anatomia, epistemologia, tem bioquímica, né? Já é uma bioquímica bem mais química do que bioquímica, mas é uma bioquímica. São matérias mais relacionadas com medicina, diretamente com medicina, né? E um outro detalhe também é a questão do espanhol, né? Quando você escolhe a UBA, você tem que apresentar um certificado de espanhol. Já a Barceló, ela tem o próprio curso de espanhol dela, né? É uma diferença muito grande, porque é o que impacta muito na escolha, né, dos alunos quando eles se deparam com isso, porque cá entre nós, o espanhol da Barceló não reprova, né? Então, se você escolhe o espanhol da Barceló, você não vai reprovar. Pode ser que você não passe a primeira prova, mas você não vai ser impedido de estudar se você não avança, né? Você pode fazer outras vezes. Já a questão da UBA é um pouco diferente. A gente já teve assessorados Claro, a gente já teve assessorados que infelizmente deixou de cursar o quadrimestre por conta do certificado de espanhol. Então é uma exigência deles que afeta muito, né, o pessoal. Isso se dá também por causa da importância, né, da Universidade de Buenos Aires para a Argentina como um todo, né? A Universidade de Buenos Aires, pelos méritos dela, pelo nome, ela é uma conquista, né, nacional mesmo. Então, existem filtros mais rigorosos, principalmente para estrangeiro. Ela é aberta, ela é gratuita, porém é muito exigente na questão da entrada, tanto no CBC, você já vai ter uma exigência bem maior. Nossa, ela é sempre exigente. Ela é bem exigente. E na questão do espanhol mesmo, precisa de um certificado que você pode fazer fora, né, que seja aceito, ou na própria UBA, que é o SEI. Sim, claro. Eu não acho ela tão exigente assim com o estrangeiro, né? Ela é exigente porque, na minha opinião, ela precisa manter o nível dela, né? Mas se você pega uma pessoa, por exemplo, venezuelano, que quer estudar, ele entra sem dificuldades, ele não precisa de certificado de espanhol. Mas o tema do não hispanohablante, né? Claro.
culpa é de quem? De quem colonizou o Brasil, que não falava espanhol naquela época, entendeu? Porque senão nossa vida seria muito mais fácil hoje. Brincadeiras à parte. Mas é basicamente isso. Então, eu acho que ela não é tão exigente com o estrangeiro. Eu acho que o único requisito que impacta mais nos brasileiros é esse certificado espanhol, infelizmente. E o Brasil é... Mas não tão que é necessário, né? Porque tem muita gente que vem com aquele pensamento de não, eu conheço espanhol básico. E aí vai pras aulas e tem gente que fala português nas aulas, alunos, não professores, né? E isso atrapalha a dinâmica ali. Então, a UBA, reconhecendo isso como uma falha, resolveu pôr o certificado espanhol, né, a proficiência em espanhol, como requisito para que não atrapalhasse a dinâmica entre os alunos numa classe. Claro. Em uma das minhas aulas lá na UBA, é até engraçado lembrar, teve um caso de um rapaz brasileiro, né, que falou em português com o professor e ele ficou tipo... É extremamente desrespeitoso I'm sorry, isso, na verdade. O que você tá falando? Tipo, ele falando em português e o professor, tipo, beleza, não tô te entendendo. Né? Ainda mais se você para conversar com um argentino, né? Tem alguns amigos argentinos na faculdade. Porque assim, na verdade a gente tem um grupo, falando de mim especificamente, eu tenho um grupo com 4 pessoas. São 2 brasileiros e 2 argentinos. Então, às vezes, quando tá só eu e o meu outro amigo, a gente fala em português, porque tá só nós dois, mas quando tá o grupo em geral, a gente sempre fala espanhol. E uma das vezes que a gente tava conversando, elas falaram pra gente, não tô entendendo nada que você tá falando. Porque o brasileiro, ele fala muito rápido quando ele tá falando com outro brasileiro. Então, fica difícil da pessoa entender. Então, uma pessoa que tenta se comunicar com alguém que é argentino, falando em português, sem essa questão de... eu vou tentar ao menos me dedicar pra falar o idioma do cara, eu acho que é um pouco de falta de respeito, assim como você mencionou. Isso também é uma coisa muito interessante de ser falada, porque às vezes os brasileiros eles vêm pra cá e aí tem uma dificuldade imensa de socializar com os argentinos. Isso é uma... Mas isso é uma coisa que acontece. Porque assim, você chega e aí você se prende na bolha de brasileiros. E aí você não aprende o espanhol bem porque você não tá imergido ali na cultura. Se você chega e você... Por exemplo, no meu caso, eu fiquei no hostel quando eu cheguei. Isso me ajudou muito, porque eu cheguei aqui e eu não sabia falar espanhol. Então, chegar e ir num hostel que não tinha ninguém falando português, só o rapaz da recepção que eu tive uma sorte, mas ninguém falava em português. Eu fui forçada a aprender espanhol na marra. Então, assim, aí se tu chega aqui, já tá no teu apartamento, aí tu vai fazer amigos brasileiros, não entra em contato com outras pessoas, não sai da bolha Brasil, fica muito mais complicado tu aprender o espanhol, porque tu não vai ouvir. E o espanhol é muito mais ouvido do que falar, porque quando você escuta bem, você aprende a falar. Não sei se já aconteceu com vocês, mas sim, totalmente. Quando você escuta, você consegue pegar a gíria, o dialeto e isso faz toda a diferença. Principalmente quando você escuta uma palavra que você nunca ouviu antes falar. Sim. O que significa isso? E você vai atrás de entender, atrás de compreender o significado daquela palavra, e se é algo que, tipo, pra você faz todo sentido, você fala, caramba, isso nunca mais eu esqueço. Em relação às provas, por exemplo, lá na Barcelona a gente tem a prova escrita, por exemplo, vamos supor, anatomia, ela é dividida em temas, né? Primeira era, segunda era, terceira era, como é que fala lá na UBA? É módulo A, B, C. A primeira prova, a segunda prova. Locomotor, Splack e neuro. Aí acho que na Barcelona era 1, 2, 3. Né? Era 1, era 2, era 3. Por exemplo, na era 1 a gente tem locomotor, era 2, Splacknum, era 3, neuro, anato. E aí, por exemplo, quando você vai render a era 1, você faz uma prova escrita, né? De acho que 30, 40 perguntas. Tem escrita de anato? 30, 40 perguntas. Não, é de marca X. Marca X, assim, não é dissertativa. De marca X. Bom, e aí depois, quando você aprova, você vai para o oral. Se você não aprovar, você vai para o recuperatório direto. Mas qual é o oral? Tipo, o oral, ele tem 2 instâncias ou o oral é só uma, por exemplo? É um oral só. Você vai, por exemplo, se você aprovou a prova escrita, aí vai sair sua nota lá, vai para oral. Você consegue promocionar se você tirar 6 em todos lá, né? Tipo, se você tirar 6 na prova escrita, tirar 6 nas atividades do campus, que é virtual. Aí você consegue promocionar, você não vai para oral. Só acho fazer uma ressalta aqui interessante, explicar pro pessoal que tá acompanhando a gente o que é promocionar. É verdade. Promocionar é basicamente quando você
consegue pular No a Brasil, parte oral. no Brasil o que seria, você não faria AVF, por exemplo. Porque no Brasil é AV1 e AV2, e se você não alcança a média entre AV1 e AV2, você vai pra AVF. Que é pra... Aqui geralmente você sempre vai pra AVF, sempre tem uma final. Afinal, exato. Mas algumas matérias em algumas universidades são promocionáveis, como o caso de Janato na Barcelona. Na UBA, não é. Mas aí você só promociona a ERA. Você só pode promocionar praticamente, por exemplo, ERA 1, você só pode escapar do oral. É muito difícil. Entendi. Mas final sempre tem, e final é oral, sim ou sim. Não tem como você escapar do Na oral. UBA, a prova da UBA, dos módulos, não tem mais choice, que é múltiplas perguntas, múltiplos... Macaxis, né? Macaxis. E agora elas são 2 instâncias orais, que é uma primeira prática, que eles te levam para um preparado cadavérico, e aí eles apontam estruturas, eles puxam nervo, músculo, pedem para você descrever. E depois que você aprova essa parte prática, você vai para o teórico, que é basicamente coisas que você não consegue ver no preparado, que seriam pequenos espaços que passam veias, nervos, artérias, e aí fica bem detalhado. E não dá para você ver no preparado, então daí você vai explicar para o seu ajudante ou para o chefe de turno o que é aquilo que ele vai perguntando. Há muitas controvérsias sobre a exigência das provas, né? Alguns alunos da UBA dizem que a UBA é mais difícil as provas, e tem uns que falam que a Barcelona é mais difícil as provas. Vocês, como aluno da UBA, tendo um amigo muito próximo da Barcelona, o que vocês acham sobre? Eu, como aluno da Cátedra 3, eu digo que é exigente sim. Muito. Eu, como aluno da cátedra, não falo que é uma vez brincadeira. Não, é só pra ser hater do pessoal que fala que estudar medicina na Argentina é fácil. Não é fácil. Medicina, acho que ela é medicina em qualquer lugar. Agora, você ter uma prova onde você não tem ideia do que vão te perguntar. Você vai fazer uma prova de locomotora aqui na Argentina, Tudo. É ombro, é braço, é antebraço, é mão, é crânio, é perna, é cintura, é joelho, é pé e é dorso, que são as costas, né? No qual você não tem ideia do que vão te perguntar, e cada tema deles você pode tirar no máximo. Eu que posso fazer fácil 50 perguntas pra você de cada um. E você tem que saber. Eles fazem 4 perguntas. E eles te fazem 4 perguntas de uma lapada de conteúdo que poderia facilmente ser uma prova de Enem, assim, enorme. E é muito vago pra você saber o que vão te tomar, o que vão pedir pra você na hora do exame. Não tem como você saber. Você tem que dar tudo. E você tem que ter um pouco de sorte também, de tomarem coisas que você tenha mais aprofundado. Porque senão, talvez não conseguir. E eu acho engraçado que eles têm um dom, né, de perguntar justamente o que você estudou mesmo, assim. Parece que os professores, eles têm esse feeling de... Caraca, ele tá meio... Aqui eles falam, ele tá meio flojito. Claro. Eles vão desenvolvendo em cima daquilo, né? Eu estudei crânio inteiro, sabia? Crânio assim, tipo... Ai, cara, tudo que você perguntar de crânio eu sabia. Aí eles me chamaram no teórico, aí a menina olhou pra mim e disse... Fossa pterygo-palatina. Era coisa que eu não tinha visto. E a gente fala, não, eles não vão perguntar. Eles não vão tomar. Aí eu falei pra menina que tava do meu lado, eu falei, eu tô sentindo uma fossa. E não podia, né, abrir. Eu falei, nossa, me ferrei, velho. Certeza que eles vão tomar fossa. Dito e feito, velho. Cheguei lá, a menina tomou fossa pterygo-palatina. Eu fiquei indignada. Eu tenho uma afinidade muito grande com a questão de artéria, né? Você aprender artéria e músculo, então pra mim isso é muito fácil. Agora, você quer pegar um negócio que eu tenho dificuldade, é você decorar, tipo, osso, tipo o crânio que ela tava falando. Uhum. Meu, não dá, pra mim não dá. E foi a primeira pergunta. Foi a primeira pergunta que ela me fez, falar, beleza, marca pra mim a fossa cranial. Eu lembrei que eu tinha lido e tal, mas eu não lembrava. Eu até tentei enrolar e tal, mas não deu certo, porque eu não sabia. E aí ela encerrou ali a prova. Beleza, você tá desaprovado. Sem dó e sem piedade. Assim. Sim. Mas na UBA funciona da seguinte forma: você faz a primeira instância, que é a teórica, que é a prática, na verdade, que é essa que você tem que marcar. Então ela me deu, na ocasião, ela me deu um crânio na mão. Eu tinha que marcar o que ela perguntava. Qual que é a fossa oval? Você marca a fossa oval.
E assim vai. Eu não sabia, então ela me desaprovou. Mas ainda assim eu segui com a prova, mesmo estando desaprovado na instância prática. Eu segui para a instância teórica. Na instância teórica, eles me fizeram 3 perguntas. Eu lembro, eles me perguntaram inervação de membro inferior, fossa axilar, e me perguntaram articulação coxofemoral. Eu falei fossa axilar e articulação coxofemoral, mas não lembrava inervação de membro inferior. E aí, eu até lembro a cara dele, se eu ver ele na rua, hoje eu acho que eu não sei, eu posso cometer um crime. Ele falou, olha, você sabe muito, mas não dá pra te aprovar se você não sabe inervação. E aí foi aí que eu realmente desaprovei a prova. E aí depois eu fiz a recuperatória e aprovei. E eu estudei justamente o que me faltou, porque foi os 2 únicos temas, crânio e membro inferior. E foi o que eu reforcei, e no recuperatório eles me perguntaram a mesma coisa. E eu já sabia, porque eu reforcei mais e aprovei. Não, você sabia, porque você tinha errado. A pessoa fica Claro. sempre pra sempre. Sim. A pergunta que te reprova é a pergunta você mais lembra é o que até você da sua lembra vida. até você se formar. E sabe, essas perguntas que a gente lembra pro resto da vida, eu lembro que eu fui fazer uma prova de histologia e o professor perguntou pra mim qual era o canal no rim, né, que passava água. E eu fiquei assim. Foi uma pergunta tão idiota, mas eu acho que me desestabilizou para as próximas perguntas. E eu até tava seguro antes dessa pergunta, só que eu me desestabilizei tanto pro oral que, tipo assim, até as que eu sabia eu ficava... Aí tem aquela mania que hoje eu não faço mais, né? Mas eu falava assim, tipo, cálcio? Aí ele falava assim, tá me perguntando ou tá falando? Nossa, isso mata. Não faça isso nunca. Não faça É isso, não cálcio? faça Aí ele, é cálcio? isso. O ajudante me perguntava lá com uma região glútea e ele me perguntou o que era aquilo. Eu falei, espinha ciática? Ele falou, se você não tá seguro do que você tá falando, você nem devia ter vindo pra prova. Nossa, isso aí... Nossa, isso dói demais, né? Mas eu acho que você para pra pensar depois, né? É claro que é muito fácil a gente falar assim, uma vez que a gente tá aprovado e tal. Na hora que a gente tá ali, é muito nervosismo. Mas se você parar pra pensar, depois que tudo isso passa, todas as emoções vão embora, se você para pra pensar racionalmente, você consegue perceber que você tá estudando por uma carreira que, se você não sabe, você pode matar alguém. Então, eles não podem, não tem como, né, você seguir adiante se você não sabe algo que é básico. Infelizmente não há espaço para erro, né? Dentro da medicina, Exatamente. seu erro custa muito. É diferente você não saber direção de fibra muscular, isso não importa. Você não vai matar ninguém. Se você for cirurgião. Mas não é o ponto de você chegar a matar uma pessoa se você não sabe Claro. fibra muscular. Agora, se você não sabe qual artéria que está irrigando tal região... Ele tá falando isso pra me atacar minha cara. Que pergunta se fibra muscular. Enfim. Mas é basicamente isso. Eu acho que você não consegue seguir adiante se você não sabe um negócio tão... né? Não é desmerecendo o conhecimento de ninguém, né? Eu sou estudante, eu passo por isso. Eu me pego perdido em um negócio simples. Mas como você falou, é uma carreira que não tem espaço para erro, infelizmente. E por falar em tempo de carreira, na UBA são 7 anos, né? Como é que é isso? Na UBA são 7 anos, porque primeiro ano conta como CVC, aí depois vem o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Daí faz os 7 anos. Mas, em tese, porque quando você chega no terceiro ano, que é a unidade docente hospitalar, o DEAT, a famosa, lá vai ter matérias que se chamam corquitas, que são matérias que são quadrimestrais, que são bem mais... Tem gente que estuda em 15 dias para fazer essa matéria, porque são matérias bem menos densas, assim. E aí você pode adiantar alguns anos. Eu já ouvi a história... Tá puxando matéria, né? Isso, já ouvi a história de um rapaz que era oftalmologista aqui, e ele é brasileiro, e ele se formou em medicina, acho que com uns 5 ou 4 anos, se eu não me equivoco. E é incrível, porque você pode ganhar muito tempo aí na sua vida. E eu acredito que na Barcelona não dá pra puxar assim as matérias. Na UBA tem como fazer curso de inverno e de verão, né? Você abre mão das suas férias. Mas a Barcelona não tem como fazer curso de inverno e de verão, porque eles não abrem. Então tem que ser a inscrição certinha. O tempo da carreira antes era 6 anos, você conseguiu fazer em 6 anos, agora tem essa mudança no curso de ingresso, não
pré-grado, e aí ficou 7 anos mesmo. E, bom, são 7 anos. Eu acho que a nível de tempo de curso, de carreira, eu acho que se você for analisar assim bem, a Barcelona é mais tempo, né? Assim, se você conseguir arrastar algumas... Agora, antes não. não. Dá pra fazer 2 anos e 1. Agora tá igual, né? A menos que tu faça você no meio do ano. Outra diferença muito grande é a mensalidade, né? Tipo, na UBA é gratuito e na Barcelona é paga, né? Hoje tá custando mais ou menos R$600, 620. O pré-grado, que é o primeiro ano, tá custando aí uns R$300. E isso, no final das contas... É sempre assim a metade? O pré-grado sempre é... Aliás, sempre foi. Não sei, porque pode mudar a qualquer momento, né? A final do futuro, né? Exatamente. Mas, basicamente, isso pesa no final das contas, né? Quando você escolhe entre UBA e Barcelona. Uma paga, a outra Mas qual a diferença? Porque se você for fazer um cursinho no Brasil, o cursinho custa R$950, aí tu vem pra cá, vai fazer faculdade já, de medicina, e aí tu vai pagar R$600. Claro, caso você ainda opte por uma faculdade paga. Particular, né? Porque se tu optar por fazer a UBA, tu vai chegar, fazer a tua inscrição, vai passar o teu CPC e tu vai, acabou. Basicamente, a Barcelona você paga pela infraestrutura, né? Você paga pela diferença das sedes. Por exemplo, se você escolher a Universidade de Buenos Aires, você tem que estudar em Buenos Aires. E já a Barcelona, ela tem Santo Tomé, que tem até fronteira com o Brasil, La Rioja e aqui em Buenos Aires, né? Então tem essa diferença também. E para fechar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham sobre o que os argentinos acham sobre os estudantes brasileiros na UBA? Como é que é essa relação brasileiros-argentinos dentro da universidade? Eu sou muito chegada nas meninas que são daqui. Inclusive, eu fiz a amizade mais fácil com as meninas argentinas, da minha mesa de anatomia, por exemplo, e do que com as brasileiras em si. Talvez seja porque eu gosto de misturar, mas já na de Embro também, a gente conseguiu fazer um grupo assim, e a gente sempre tá conversando, estudando online. As meninas não têm nenhum problema por ser brasileiro, não existe isso. Elas até acham super legal escutar as músicas do Brasil, escutar Kevin ali. E dançar aquela Chora Me Liga. Ainda é popular essa música aqui, galera. Por incrível que pareça. Cara, eu fui pra uma balada uma vez e começou a tocar essa música, eu fiquei assim. Posso contar Desculpa, posso fazer um parênteses muito engraçado? Porque hoje eu tava andando na rua, tava indo buscar um negócio que eu tinha comprado, e eu tava andando e encostou um carro. Um cara argentino desceu do carro. Na hora que ele abriu a porta, saiu o som, né, do carro. Ele tava escutando funk. E eu juro que eu parei pensando. Foi muito familiar pra mim. Então, mas fugindo um pouco da pergunta. Respondendo sobre eu. Bom, eu tenho muitos amigos argentinos e a nossa relação ela é maravilhosa, né? É muito legal, tem essa rivalidade sadia, né? Que eles falam assim pra mim, eles falam porque a gente é campeão do mundo. Aí eu falo, legal, você tá igual o Pelé, falta só mais 2. Mas tem essa rivalidade sadia, a gente tem essas brincadeiras e é muito bacana, né? Tem as minhas amigas argentinas também na faculdade, então a gente é um grupo assim inseparável. Onde um tá, se você vê um, você vai achar mais 3 ali anexado a eles, a gente, né? Então é algo muito bacana, muito gostoso. Assim, né? Eu acho que a única coisa que molesta que é chatinha assim pra eles é o fato de às vezes estar ali na mesa e começar a falar português com outra pessoa. Claro. E aí eles não conseguem acompanhar a conversa, é óbvio que eles não conseguem acompanhar a conversa, eles se tornam muito chato. E é extremamente desrespeitoso, né? Porque imagina que você tá numa faculdade no Brasil, sei lá, fazendo o curso que você quer, e aí de repente... Aí vai um chinês, começa a... você fica assim. Não é legal. Isso, não façam isso, galera, é muito... Aliás, você pode falar português, não é que você não pode falar, mas é um pouco desrespeitoso quando você tá com outras pessoas. Uma coisa que faltou a gente ressaltar nas diferenças, assim, da UBA e da Barcelona, é que na Barcelona você pode fazer um pré-grado, né, 100% online, então não é verdade. E você não precisa vir para fazer prova, só para o segundo ano, que seria o primeiro ano da UBA. Mas na UBA, apesar de você fazer a distância, com a UBA 21, plataforma 21, você tem que vir para Buenos Aires para fazer as provas, porque as provas são todas presenciais. Então, mesmo que tu faça virtual,
você vai ter que estar aqui para poder, ou pelo menos vai ter que vir toda vez que tiver prova, a cada 2 meses, para fazer as provas parciais. Para encerrar, minha opinião sobre a diferença de UBA e Barceló é o seguinte: eu acho que todas as universidades argentinas são boas, de qualidade, elas são excelentes. E se você vem estudar na Argentina, qualquer uma que você escolher, você vai sair um bom médico. Na verdade, é isso. Eu acho que a diferença entre as faculdades argentinas, assim, ao meu ponto de vista, é só a metodologia. Tem gente que vai se encaixar muito bem na UBA, e tem gente que vai se encaixar muito bem na Barceló, assim como na UAI, na Maimonides, na UCA, na Austral. Isso é, por exemplo... É de pessoa para pessoa. Exatamente, a maior diferença, porque o que se aprende em uma, se aprende em outra, porém o jeito que é dado às vezes muda. Como ele falou, né? Medicina é medicina. Medicina é uma só. Exatamente. Então, pessoal, é isso, o vídeo sobre as diferenças entre UBA e Barceló. E você, qual que você acha que é a maior diferença? Você que já conhece essas duas faculdades que são referências aqui na Argentina, qual é a maior diferença para você entre UBA e Barceló? Deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo com mais curiosidades aqui sobre a Argentina.